Leitura do livro de Adenilson Santana, Como ser verdadeiramente luz para as nações, parte 1, capítulo 3. Pai e mãe. Porque Deus ordenou dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, e a quem maldisser ao teu pai ou à tua mãe, certamente morrerá. Mateus 15, versículo 4. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Deus te dá. Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Pai e mãe são autoridades espirituais sobre seus filhos, e os filhos por seus filhos, e assim por diante. Quantas vezes nossos pais já não nos disseram e ainda nos dizem para não fazer algo ou tomar cuidado com qualquer outra coisa, que quando nós descuidamos ou não seguimos os seus conselhos, exatamente aquilo que eles nos falaram que iria acontecer, aconteceu da mesma forma como eles disseram. E quando eles te proferiram alguma palavra, seja de bênção ou de maldição, o que te aconteceu? Noé amaldiçoou a geração do seu filho Cão ou Cã, como se encontra em outras traduções da Bíblia. Assim como está escrito em Gênesis no capítulo 9. E os filhos de Noé que da arca saíram foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E começou Noé a ser lavrador da terra, plantou uma vinha. E bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos dos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé a capa, e o puseram-na sobre os seus ombros, e vindo virado para trás, cobriram a nudez do seu pai. E os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera. E disse: maldito seja Canaã, servo dos seus servos sejam os teus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alegre Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e lhe seja Canaã por servo. Gênesis, capítulo 9, versículo 18 ao 25. Sabe por que lhes aconteceram essas coisas que os seus pais lhe proferiram? Porque eles são autoridades espirituais constituídas sobre vocês que são filhos. Vocês não podem proferir maldição contra o seu pai. Quem tentar amaldiçoar os seus pais irá atrair um jugo de morte sobre a sua vida. E você que é pai ou mãe, tome muito cuidado com o que você profere ao seu filho ou à sua filha. Caso você seja outro tipo de autoridade espiritual, como já citado anteriormente, tome muito cuidado aquilo que você profere ao seu próximo. A Bíblia nos mostra que a geração de Sem, filho de Noé, teve uma linhagem abençoada. E nesta linhagem você vai encontrar Abraão, Isaac, Jacó e até Jesus nela, assim como está escrito em 1 Crônicas 1:17. E foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lude, Arã, Uz, Ru, Geter e Meseque. Se você quiser pesquisar um pouco mais a fundo na genealogia, você irá encontrar muitas coisas interessantes. E dessa linhagem de Sem saíram os que conquistaram a terra prometida. Já os habitantes da terra de Canaã conquistada foram os da descendência de Cão, que era Canaã. E os filhos de Cão, assim como está escrito lá em 1 Crônicas 1:8, são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Você viu aí como é interessante esta questão da linhagem e da maldição que Noé jogou sobre Canaã, que seria a descendência de Cã. No caso, ele amaldiçoou a descendência, e esses foram os povos que foram conquistados na terra prometida. A conquista de Canaã é o cumprimento da profecia de Noé contra o seu filho Cão, e também o cumprimento da promessa de Deus para o povo de Israel sobre a terra que emana leite e mel. Isso nos mostra a autoridade que os pais têm sobre os filhos. Deus é o nosso Pai absoluto, Criador de todas as coisas. Se as coisas que os nossos pais terrenos nos falam se cumprem,
quanto mais as coisas que Deus Pai nos diz. Já parou para pensar quantas promessas Deus tem para a sua vida se você andar nos seus caminhos? Você não tem noção do quanto isso é importante, porque se Deus falou, vai se cumprir, pode ter certeza. Porque no princípio Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. Deus declarava e do nada as coisas foram aparecendo. Praticamente tudo ele criou com a palavra. Quanto mais ainda o que ele lhe prometeu. Não importa quando. O importante é que vai acontecer se você estiver dentro das condições que ele lhe pediu para que você esteja. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e ele não faria? Ou falaria e não confirmaria? Números 23, 19. Esse assunto dos pais falarem acontecer o que eles falaram com os filhos não acontece só nesse ponto da Bíblia, não, mas em toda ela, principalmente no Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Agora, isso nos faz lembrar dos pais que proferem maldição sobre os seus filhos, que dizem que eles são uma praga, que eles são uns desgraçados, ou que não serão felizes e muitas outras coisas mais. Todas essas palavras são destrutivas. Mães chamam suas filhas com palavras que dão a entender que elas são imorais, que trazem desgosto, e de fato, essas filhas acabam trazendo desgosto e se tornando imorais. Às vezes os pais usam palavras que nem mesmo sabem o significado delas. Um exemplo delas é a palavra danado, que é condenado às chamas do inferno, ou desgraçado, que é alguém que foi destituído da graça e é infeliz, ou seja, alguém que perdeu a graça. Estes são só um dos significados para estas palavras. Todas essas coisas que são proferidas vão moldando o caráter das pessoas que as ouvem, tanto no âmbito consciente quanto inconsciente. E o pior ponto a ser atingido, que é o espiritualmente.